Olá pessoal, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo, obrigado. Você sempre curtindo, sempre compartilhando, sempre me ajudando. Sou muito feliz de ter vocês aqui na minha vida. Curtiu? Compartilhou? Se não fez, faça isso agora, por gentileza. Vamos falar do Daniel Silveira. Está preso há mais de um ano e nós vamos ver tudo o que vai acontecer agora. Parece que tem notícia boa, né? A juíza mandou arquivar um processo dele. Né, pessoal? Tem mais. Mas mandou arquivar um. Com isso, há uma grande chance do Daniel Silveira ir para o semi-aberto. Aquele que fica em casa, né? E depois à noite vai se recolher lá no presídio. Vai e volta, mas já é um grande passo para depois ir para o aberto. Nós vamos falar isso tudo agora para você, tá bom? Justiça arquiva indiciamento de Daniel Silveira por quebra de tornozeleira. Lembra que ele quebrou a tornozeleira? Ele disse assim: eu nem deveria ter usado essa porcaria, né? Ele falou isso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu arquivar o processo do ex-deputado federal pelo PTB do Rio de Janeiro, que respondia por quebra de tornozeleira eletrônica. O caso foi registrado em abril de 2022. Pensa bem, abril de 2022. Na ocasião, Silveira alegou que rompeu a tornozeleira por acreditar que havia uma escuta telefônica, uma escuta no equipamento. A Polícia Civil só pediu o indiciamento de Silveira em agosto desse ano, após aqui comunicada e investigar o crime. Ou seja, veja bem, abril de 2022, nós já estamos no mês 10 de 2023. Tem que oferecer a denúncia, pessoal, em 6 meses, e não fizeram isso. Isso está acontecendo com os presos do dia 8 de janeiro. Tá? A decisão da juíza do Tribunal de Justiça, Luana Lopes Silva, cita justamente esse longo intervalo entre a ocorrência e o indiciamento. A juíza acatou o argumento do Ministério Público e defendeu o arquivamento, porque nenhuma queixa-crime foi apresentada dentro do período de 6 meses. Já passou mais de um ano. Olha a decisão dela. Antes posto, declara extinta a punibilidade do autor do fato pela decadência do direito da queixa-crime e, via de consequência, determina o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 38 do Código de Processo Penal e artigo 103, combinado com o artigo 107, ambos do Código Penal, escreveu a magistrada. O advogado, que não é bobo nem nada, Paulo Faria, pediu ao Supremo, né, pediu ontem, a progressão da pena de Daniel Silveira para o regime semiaberto. O argumento do advogado é que Silveira já cumpriu os 16% da pena em regime fechado. O advogado de Silveira alega que o cálculo começa pela primeira prisão preventiva, em fevereiro de 2021, que ele foi preso várias vezes, né? Então tem que contar isso tudo. E que Silveira completou no último dia 24 de outubro, exatos 504 dias preso. O advogado dele argumenta que a progressão é um direito da lei de execuções penais. É isso aí, tá certo. Então, o Daniel Silveira, ele já preenche os requisitos para ir para a rua, que a gente chama, né? Agora, o que acontece? Da agora para frente. Preenche os requisitos, preencheu, dá pena, redução da pena. Agora, o advogado, ele pede uma certidão carcerária, é tipo um histórico. E aí, o diretor de Bangu, né, que ele está em Bangu, vai emitir essa certidão carcerária. O que tem nessa certidão? Essa certidão é tipo um histórico escolar. Se ele teve boa conduta nesse período, se ele brigou lá dentro, se ele não brigou, se ele é um bom preso, isso tudo conta para ele sair ou não. Já pensou? Se ele, por exemplo, brigou lá dentro. Estou falando aqui um exemplo, tá, pessoal? Eu não sei nada disso. Se ele brigou ou não.
Se ele brigou, se ele causou algum tipo de motim, colocou fogo em colchão, né? Os presos não faz isso? Pois é. Os presos que faz isso, na hora que vence a cadeia, que a gente chama, eles ficam mais um tempo ainda, porque eles aprontaram na prisão. Agora, estando o currículo exemplar, aí sim, preencheu os requisitos. É uma lei, é obrigação jogar ele para a rua. Lembrando a vocês que esses processos são aqueles que ele já respondia lá atrás. Lembrando que o Marcos Duval colocou ele no meio de outro problema. E o processo está correndo. Então, veja bem, ele pode sair naquele processo e ele pode ficar preso no outro do Marcos Duval, da escuta telefônica, que colocou Bolsonaro no meio, lembra? Pois é, lembra que saiu a notícia que o Marcola ia ser solto? E eu falei, é mentira, não é assim. O Marcola ele foi inocentado em um crime. Ele tem mais de 200. Então, ele foi inocentado e ele sai naquele processo, ó, sai, mas ele continua preso. O Daniel Silveira, se ele não for condenado naquela emboladeira toda lá do senador Marcos Duval, se ele não for condenado ainda, o que acontece? Ele sai agora para o semiaberto, sai. Se ele for condenado naquele processo, ele volta para o fechado. É assim que funciona. Tem juiz que fica olhando, tem juiz danado, que ele fica lá. Ó, ele vai sair mês que vem. Ele vai sair. Aí o que o juiz faz? O juiz vai e condena ele de novo em outro crime. E ele sai em um, mas ele continua, fica preso no mesmo lugar. Deu para vocês entenderem, pessoal? Que a pessoa pode sair em uma e ficar preso em 10? Isso pode acontecer com o Daniel Silveira. Agora, arquivando aquele processo também lá, daquela escuta que o Marcos Duval falou, que até hoje eu não sei se isso é mentira ou verdade, porque um fala uma coisa, fala outra, eu não quero discutir isso aqui. Nós já falamos sobre isso. Ele vai sair sim para o semiaberto. Lembrando que ele vai sair para o semiaberto, isso vale não para ele, mas para todos que saírem no semiaberto, se vale para os presos do dia 8 de janeiro, né? Se ele descumprir qualquer uma das imposições, das restrições, ele volta para o fechado. Por exemplo, ó, você não pode frequentar a casa noturna. Por exemplo, aí aparece um vídeo do Daniel Silveira lá numa casa noturna. Por exemplo, aqui, tá, pessoal? Estou falando. Esse vídeo chega ao Moraes, aí manda prender ele de novo no fechado, não pode descumprir. E aí ele fica no semi-aberto outro período, aí depois ele vai para o aberto, tranquilo, e vai seguir a sua vida, tá? É assim que funciona a progressão de pena, e pelo que eu vi até o momento, o Daniel Silveira, ele, sim, ele está preparado aí para então sair para o semi-aberto, mesmo porque já arquivaram um processo. Se arquivaram um, a pena diminui, né? A pena diminui. Então, pode ter certeza, dentro dos próximos meses nós teremos então a saída do Daniel Silveira, né, aí para se voltar a se integrar com a sociedade, né? Vamos ver as restrições que vão impor a ele, mas ele foi preso há 8 anos e 9 meses, salvo engano, né? Pois é, já está na hora de ir para a rua e tocar a sua vida, tá bom? Gostou da notícia? Curta, compartilha. Forte abraço, fica com Deus.